Oi, gente, tudo bem? Vou finalmente comentar a proposta de redação da Unicamp na segunda fase. Vou comentar as duas propostas e também o que eu achei. Já antecipando, eu não gostei das propostas de redação por dois motivos. Não que são temas menos importantes ou menos relevantes. Pelo contrário, são temas muito discutidos, mas ainda assim um viés bem do Enem. A proposta em si foi muito simplória, a forma que o aluno iria estruturar o texto também muito simplória, deixou a desejar, e o tema, o segundo tema, que foi a proposta dos refugiados, mostrou uma falta completa de criatividade da Unicamp em criar algo novo. Tá? Então eu vou comentar sobre essa escolha do tema na hora que eu falar da proposta 2. Então, aqui nessa proposta da trabalho análogo à escravidão, eu vou diminuir aqui a minha tela para a gente conversar um pouquinho. Por que eu não gostei? Bom, a Unicamp usou uma temática que muitos professores trabalhou em sala, obviamente, porque o trabalho análogo à escravidão, desde a criação da lista suja do trabalho escravo, os trabalhos do Leonardo Sakamoto, depois a extinção dessa lista do trabalho escravo, depois a tentativa de voltá-la novamente, inúmeros casos de casos divulgados, como o caso da Zara, ou recentemente que teve o caso da moça que foi encontrada em situação de trabalho análogo à escravidão, que era considerada como parte da família. Então, foi um tema amplamente noticiado. Isso em si é ruim? Não. O ponto aqui da minha crítica é o fato de um tema tão debatido na sociedade aparecer na Unicamp, porque a Unicamp ela traz temáticas que fazem você ficar legal esse tema, não tinha pensado nisso. E as duas escolhas foram escolhas que todo mundo, ou quase todo mundo, pelo menos pessoas que estão estudando ou estão nesse círculo de preparação, já viram. Então não surpreendeu. O meu esse desapontamento que eu tive foi em relação à Unicamp, não ao tema em si. Eu esperava esse tema em outros vestibulares, não na Unicamp, tá? Então, o que pedi? Você foi estudar para o vestibular na casa de um colega de classe, em um final de semana. Lá, em meio a leituras e resolução de exercícios, você percebeu a presença de uma empregada doméstica trabalhando de dia e de noite. Intrigado, perguntou ao seu colega a respeito da funcionária. Foi surpreendido com a resposta de que ela morava em casa e era considerada parte da família. Muito parecido com o caso que eu acabei de relatar da mulher que era considerada da família. E como várias pessoas são consideradas da família ao longo da história e casos que ainda continuam acontecendo. Não convencido, você decidiu denunciar aquela situação ao Ministério Público do Trabalho. Então, elabore uma carta-denúncia. Carta é uma tipologia textual que eu já imaginei que cairia, porque tem um tempinho que não aparece na prova da Unicamp. Tanto que nas aulas de revisão deste ano eu enfatizei muito a estrutura da carta, de local, data, vocativo, despedida, enfim. Então aqui nós já temos o nosso vocativo, o nosso destinatário, que é Ministério Público do Trabalho. Então você irá enviar uma carta para o Ministério. Nesta carta teremos duas situações ou dois pontos. Aqui já começa a minha crítica em relação ao Unicamp, porque a Unicamp coloca tradicionalmente ponto A, ponto B e ponto C. Para quê? Para dificultar, para ficar mais complexo, para que o aluno desenvolva melhor a temática. E o ponto A, B e C são pontos já essencialmente mais difíceis, que o aluno vai precisar de muito tempo, ou pelo menos refletir sobre os temas para não fugir, refletir sobre os tópicos A, B e C. E aqui não, A e B, sendo A e B extremamente simplórios. Então, ponto A, descreva uma situação testemunhada na casa de seu colega que pode ser considerada crime. Então, é uma situação para além do caso da mulher. É uma situação criminosa ou considerada criminosa para além do fato do trabalho análogo à escravidão.
Então, não é meramente dizer que a pessoa está em trabalho análogo à escravidão. Você tem que, a partir disso, falar sobre uma prática. Ok. Então, você vai descrever a situação, você vai acrescentar uma prática crime, por exemplo, você pode dizer que a empregada era negra e teve um crime de racismo, um crime de injúria, um crime de agressão verbal, um crime até de agressão física, enfim. B. Argumente no sentido de defender os direitos daquela empregada doméstica. Argumentar defendendo a empregada doméstica. Ai, Beth, mas eu sou contra, eu acho que tem que ter desculpa. Você não acha, você não pode achar isso na sociedade. No vestibular, muito menos, porque aqui você deve defender o direito da empregada. Só isso. Então, assim, o tema foi muito simples. Muito simples. A forma de você fazer. Isso me deixou um pouco decepcionada. Eu fiquei feliz porque foi um tema fácil para as pessoas, mas fiquei um pouco decepcionada porque eu esperava muito mais da Unicamp. Você deve obrigatoriamente se apropriar de elementos da coletânea a seguir, demonstrando leitura crítica dela na elaboração do seu texto. Então, aqui nós temos 6 textos motivadores e você teria que usar estes textos obrigatoriamente. Então, tem que ter algo destes textos na sua carta. Mas não é meramente uma cópia destes textos. Não é uma paráfrase, é uma leitura crítica. Então, você pode se apropriar de uma informação aqui e acrescentar, mostrar o seu pensamento em cima daquilo ou sua marca autoral. Por exemplo, aqui no texto 3, que tem a tia Anastácia. Tá no texto motivador. Então, você citar, por exemplo, que a postura do seu amigo aqui aconteceu porque desde a nossa tenra infância, as histórias infantis colocam na nossa cabeça ou normalizam a exploração trabalhista. Nos fazem acostumar com este trabalho análogo à escravidão. E isto é percebido no sítio do Pica-Pau Amarelo, porque a tia Anastácia é uma pessoa que trabalha dia e noite porque é considerada da família. Só que ela trabalha, só. Então, é um trabalho análogo à escravidão. Então, você pode falar como que isso entra no imaginário coletivo desde a tenra infância de que tá certo isso, de que beleza. Então, você que é o aluno, você se assustou, o seu colega não, para ele é algo normal. Ele já está acostumado, aquilo faz parte do cotidiano dele, que é o texto 4. Então, você poderia relacionar a tia Anastácia com o texto 4, que é uma herança que se transfere de geração em geração. Então, é um texto, uma carta relativamente simples de fazer. Simples. Principalmente para o padrão da Unicamp. Daí o texto 2. Veja. Esse aqui é um pouquinho mais difícil do que o outro texto. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui. Sua escola participa desse modelo de simulação da ONU do ensino médio. Projeto concebido pelo Ministério das Relações Exteriores e que tem como objetivo realizar nas escolas da rede pública de ensino de São Paulo simulações de rodadas de negociação entre representantes das Nações Unidas. Então, o que é o programa? Dá para entender aqui que é simulação da ONU, então tem um representante para cada país. Cada delegado representa a posição de seu país na geopolítica. Então, nós temos uma simulação, um debate de negociação que tem delegados. E cada delegado representa um país. Você representa a delegação brasileira. Então, você que está fazendo a prova, era um delegado do Brasil. E como tal, foi escolhido para responder em plenário ao discurso do delegado da Hungria, país contrário à política de acolhimento a refugiados. Então, o que é aqui? Você vai ter que responder o seu colega do ensino médio, que é o delegado da Hungria. Não, talvez você poderia se perder aqui. O primeiro ponto que a pessoa poderia se perder. Qual discurso que eu tenho que responder?
Qual discurso que eu tenho que responder? O discurso é país contrário à política de acolhimento. Então, o discurso é que o país é contra o acolhimento de refugiados. Esse é o discurso. Esta é a tese que você tem que rebater no seu discurso. Então, você vai subir lá no plenário e você vai falar o quê? A favor do acolhimento a refugiados. Pronto. Falando no seu discurso. Então, elabore um discurso em resposta ao delegado húngaro, em cujo texto você A. Rebata a posição política da Hungria. Então, você vai discordar da Hungria. Você vai dizer que tem que acolher os refugiados. Para você explicar por que tem que acolher, você tem que dar os argumentos. E aí tem o ponto B. Defenda o acolhimento aos refugiados em apoio às boas práticas nas relações internacionais do Brasil. Então, você pode ter dois argumentos, por exemplo, para desse acolhimento dos refugiados. Mas um deles, ou pode ser um deles, ou o único argumento, tem que falar sobre como isso é importante para as relações internacionais do Brasil com outros países. Quais países? Não interessa, isso não é importante. Ah, mas de onde são esses refugiados? Não interessa, é de Cuba, é da Venezuela, é da Grécia, é europeu, é da Síria? Não importa, é refugiados no geral, tá? Então não é para fazer distinção entre os refugiados. Então você deve dizer que tem que ter esse acolhimento. Por quê? Porque é importante para as relações internacionais do Brasil. O que você vai ter que fazer? Explicar por que isso é importante para as relações internacionais do Brasil. Por que é legal? Por que é importante esse acolhimento? Então, a mesma coisa, você deve se apropriar das pesquisas dos textos motivadores, demonstrando uma leitura crítica. Então, este tema aqui, ele foi um tema batido. Por quê? Então, vou fazer a crítica primeiro, depois eu faço o elogio. A crítica. Refugiados. Já caiu ano passado na FUVEST refugiados ambientais. Ah, mas refugiado ambiental é outro tipo de refugiado. Tá, mas ainda assim é refugiado. Daí parece que faltou a criatividade aqui de trazer algo novo. E refugiados também é um tema batido. Um tema discutido em muitos lugares, que já apareceu em vários temas de redação e que não surpreendeu, este é o meu ponto central, não surpreendeu por ser a Unicamp. Porque a Unicamp, ela promete entregar uma prova difícil, ela promete cobrar algo diferente, ela promete. E, neste caso, ela não entregou. Tanto é que, no mesmo dia, no dia 4 do 12, no dia 4 do 12, porque a prova da Unicamp foi no dia 3 de redação, no dia 4 do 12 caiu na Uniteams, do Tocantins, o tema de refugiados. A Uniteams viu a prova da Unicamp domingo e fez a dela, imprimiu de madrugada? Não, já estava pronta. Mas assim, foi uma confluência de temas. Por quê? Porque era um tema esperado. Não pegou ninguém de surpresa. E a Unicamp, às vezes, assim, tradicionalmente, ela coloca um tema que você, nossa, não tinha pensado nisso. Então, pecou aqui, na minha visão, no tema, na falta de criatividade, que poderia ter sido resolvida com uma abordagem mais detalhista do tema. Por quê? Porque o ponto A e B aqui são muito simplórios. Aí vem o meu elogio. Esta parte do ponto aqui, ó, tá mais parecida com a Unicamp, em que você precisa ler e reler para entender o tema. A Unicamp faz isso, de você entender passo a passo, entender que esse é o discurso que você vai rebater, entender que você precisa falar das relações internacionais. Então, isto pareceu mais com a prova da Unicamp do que este outro tema aqui, que não teve nada a ver. Não parece uma Unicamp.
E aqui, mas ainda assim poderia ter um ponto C. Poderia ter uma cereja do bolo aqui e não teve. Diferente do ano passado, que teve ponto A, B e C, enfim. Então, o meu ponto aqui com relação ao Unicamp foi esse, uma felicidade por ter sido fácil, o tema 1 a proposta 1 mais fácil que a proposta 2, mas ainda assim uma certa decepção por esperar mais da Unicamp. Mas é isso. O gênero carta interessante, carta depois aqui um discurso, nada muito fora do normal em termos de gênero, de estrutura textual, porque o Unicamp sempre cobra um tipo de argumento, por mais que mude o tipo de texto, tá? Então é isso, a minha visão, a minha análise deste tema. Depois me conta aqui se você fez essa prova, o que você achou, enfim. Tchau!